Glória a Deus, irmãos. Bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma Bom vez, dia. principalmente os que chegaram agora. E em nome de Jesus, nós já iniciamos nossa programação de hoje, de estudo e oração, com a série Caminho a Cristo. E hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 10, que tem como título Deus que eu conheço. E o nosso convidado de hoje, o mensageiro, é o irmão Vangivaldo Freitas. Ele é da cidade de Taboca, aqui no Pará. Irmão, bom dia e com o Senhor a palavra. Bom dia, irmã Alexandra. Bom dia aos demais irmãos que se fazem presente nesta sala. Bom dia. Bom Bom dia. Bom dia. Bom dia, irmão. Antes de tudo, quero agradecer a oportunidade concedida a mim de poder participar aqui juntamente com os irmãos nesta madrugada. Sempre é um prazer a gente estar participando dessas reuniões. Temos aprendido bastante e isso nos fortalece cada dia, pois este departamento com certeza é o departamento que faz com que a igreja permaneça de pé. Enquanto os irmãos, as irmãs do departamento de oração, de intercessão, está orando, com certeza a igreja permanecerá de pé. E, como diz o próprio Jesus, nem as portas do inferno prevalecerá contra ela. Amém. Deus seja Amém. louvado, irmão. Deus. Queridos irmãos e irmãs, a irmã Alexandra iniciou lendo aqui 1 João, capítulo 2, e o versículo 4, justamente falando sobre o assunto do qual nós vamos estudar a partir de agora. Esse tema me deixou assim um pouco preocupado, porque quando fala o Deus que eu conheço, criou assim uma pergunta que na verdade não quer calar. E será que Deus realmente é esse? Qual é o Deus que eu conheço? Será se nós na verdade conhecemos o verdadeiro Deus? Então o texto de 1 João diz que aquele que diz que conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Se nós avançarmos um pouco para o verso 6, nós vamos entender aqui que diz o seguinte: aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Eu acho que aqui resume toda a história. Andar como ele andou. O texto que diz que eu conheço, mas não guardo os seus mandamentos, é mentiroso. E se resume aqui como é que nós podemos conhecer Deus. Será se na verdade conhecemos Deus? Será se temos andado como ele andou? Queridos e amados irmãos, às vezes é um pouco intrigante e eu fico me perguntando, será se na verdade nós temos o conhecimento do verdadeiro Deus? Temos andado como Jesus andou? O texto ou o capítulo, a mensagem que nós temos para hoje, deste livro que para mim é um dos mais, podemos dizer, uma mensagem mais completa que podemos estar colocando nas mãos das pessoas. Porque esta mensagem deste livro, Caminho a Cristo, que nós temos ele em outros títulos também, que nós temos distribuídos em grande quantidade, principalmente aqui na nossa região,
creio que é uma mensagem mais completa. Nós temos visto aqui, através desses dias, muitas pessoas falando sobre pessoas que têm entrado em problemas mentais, como depressão e outras mais. E eu digo que se essas pessoas tivessem a oportunidade de ler este livro, com certeza essas enfermidades seriam curadas. Porque não tem como a gente meditar nas palavras inspiradas, aqui que eu creio que foi inspirado este livro, e permanecer enfermo. Problemas mentais. Então, queridos e amados irmãos, aqui nós vemos o Deus que eu conheço. Essa mensagem, ela inicia dizendo que são muitas as maneiras pelas quais Deus procura revelar a nós e por nós em comunhão com Ele. Então, são muitas as maneiras pelas quais Deus tem procurado a revelar-se a nós e também por nós em comunhão com Ele. São muitas as maneiras. Mas hoje nós vamos refletir, pelo menos em duas dessas maneiras. Uma delas é através da natureza. Nós conhecemos que a natureza, de um modo geral, tem sofrido grandes calamidades, prejuízos de um modo geral, em todos os sentidos. E hoje nós temos simplesmente uma sombra, podemos dizer, das coisas que foram criadas nos de Deus, esse tem procurado a destruir-se a si mesmo. Queridos e amados irmãos, mas mesmo assim com essa natureza, vamos dizer, tão sofrida, nós podemos ainda ver algo que nos chama a atenção e que podemos ver o poder de Deus através dessas coisas. Ainda tem algo que faz com que nós venhamos refletir no grande e poderoso Deus Criador. Essa semana, a gente, depois de ter terminado o culto, me parece que vespertino, o meu filho de 8 anos me perguntou: pai, quando Deus criou as coisas eram bonitas, era diferente de hoje. Eu falei: com certeza, meu filho. E ele disse: eu queria estar lá no Jardim do Éden. Eu falei: você não esteve lá, mas você vai poder estar, depende de você. E eu falei: eu quero estar lá, no Jardim do Éden, restaurado, conforme diz a palavra de Deus. E é o que eu desejo a todos os irmãos, as irmãs que se fazem presente nesta manhã, aqui nesta sala de reunião, porque acredito plenamente que ninguém, por acaso, levanta de madrugada para fazer esse sacrifício, sendo que não tenha um interesse eterno. Por isso, eu creio plenamente que todas as pessoas que esforçam, como diz o versículo da palavra de Deus, aqueles que de madrugada me buscam, me encontrarão. Então, é certo que todos aqueles que buscam o Senhor, esses o acharão. Claro, diz o profeta, aqueles que me buscam de todo o coração. Queridos e amados irmãos, então, através da natureza, nós podemos contemplar ainda o poder de Deus
aqui neste mundo, não há muito tempo em que a NASA reconheceu que por trás deste imenso mundo existe um poder que o mantém, que o criou. A NASA reconheceu isso. E, às vezes, nós, como cristãos, como pessoas que se diz seguir a Deus, não temos visto o poder de Deus através da natureza. E, às vezes, eu fico me perguntando, será se nós já conseguimos olhar para uma flor, para uma árvore, para um pássaro, conforme diz aqui nesta mensagem, e poder ver que existe um soberano, existe um poder por trás, acima de tudo isso, um poder que o mantém. Queridos e amados, nós às vezes estamos aquém devido ao corre-corre do dia a dia, as preocupações, os trabalhos, talvez o ambiente em que vivemos. Eu tenho o privilégio, por exemplo, de morar na zona rural e estou diretamente em contato com a natureza todos os dias. Isso facilita a nossa comunhão com Deus. Por isso, poucos dias tivemos aqui uma mensagem estudada por um dos nossos irmãos, Vida no Campo, aí do livro que nós acabamos de estudar aqui nessa sala de reunião, que para mim foi muito importante. Irmão Vangivaldo, só um momento, por favor. Irmã Joyce, por favor, desligue o seu microfone. Obrigada, irmã. Irmã Joyce, desligue o seu microfone, por favor. Ué, meu povo não desliga. Pode continuar, irmão. Obrigada. Então, nós tivemos aqui poucos dias estudando o livro Eventos Finais, onde estudamos a vida no campo. E como seria bom se todos os irmãos que moram nos grandes centros pudessem adquirir um pequeno, como diz o Espírito de Profecia, um pequeno pedaço de terra onde pudesse cultivar o seu próprio alimento e, quem sabe, tirar da cidade os seus filhos, poder estar, então, educando esses filhos em meio à natureza, pois isso facilita, em grande medida, a nossa comunhão com Deus, a nossa santificação e o nosso crescimento espiritual. Tenho vivido isso e, é claro, o mundo tem muitas atrações e tem, assim, tirado os nossos jovens do convívio, da comunhão, do caminho que eles deveriam estar. Essa semana eu vi uma estatística, isso me entristeceu muito e eu fico assim um tanto preocupado, e isso é um dos motivos pelos quais nós precisamos estar cada vez mais orando, que poucos dias, no futuro bem próximo, nós já estamos vendo isso hoje, que 60% dos nossos juvenis não vai estar mais nesses caminhos nos quais eles foram criados, foram educados. Infelizmente, é uma estatística, isso me deixou muito, muito triste e também preocupado, baseado no que vem acontecendo, isso no meio adventista, né? No meio do povo adventista. Queridos e amados, é um motivo pelo qual nós precisamos cada vez mais estar ligados, estar mais próximo de Deus, buscando a comunhão do nosso Senhor, porque só assim nós podemos estar fortalecidos. O pastor Edmar, há poucos dias, esteve aqui na nossa igreja
E ele, no seu estudo que ele fez, ele falou uma coisa muito importante e isso ficou gravado na minha mente. E a partir dali eu mudei um pouco os meus conceitos. Eu queria deixar isso aqui para os irmãos, aproveitando esta oportunidade. Ele diz o seguinte, que de 1000 literaturas distribuídas, nós teremos uma pessoa que se decide. De 90 sermões proferidos nos púlpitos, nós teremos uma pessoa que se decide. De 1 tonelada de alimentos, que às vezes é um dos meios pelos quais a gente consegue ajuntar maior quantidade de pessoas, é quando é através, talvez, de uma festa, de um banquete que se faz, mas diz que de 1 tonelada de alimentos distribuídas, a gente tem 2 pessoas que se decidem. Mas há uma coisa que de cada 10 nós temos 6. E isso é chamado de oração. Se você faz uma lista de oração, segundo a estatística do pastor Edmar, de cada 10 pessoas pelas quais você ora todos os dias, 6 delas se convertem a Deus. E a gente já tem experiência disso. Então, isso fez com que eu mudasse a minha perspectiva. Então, a partir dali, eu criei uma lista, e a lista não é pequena, de nomes. Porque, às vezes, meus queridos, a gente não pode fazer muito, principalmente no meu caso, que eu tenho limitações, problemas visuais, a gente não pode fazer muito, talvez você não pode ir além das suas proximidades, vamos dizer assim, mas isso todo mundo pode fazer. A gente pode estar orando todos os dias. Isso a gente pode fazer. Isso é fácil, não é difícil. Então, queridos e amados irmãos, nós temos meios pelos quais podemos estar fazendo com que pessoas venham se aproximar de Deus. E a oração é uma delas. Isso nós podemos fazer. Aquelas pessoas que não têm condições, talvez, de fazer muito, talvez não tenham condições financeiras que pode estar ajudando de uma maneira ou de outra, talvez não pode estar indo além, mas pode sim estar orando e fazendo com que essas pessoas se aproximem de Deus. Nós somos os meios que Deus pode estar usando para que outras pessoas venham conhecer o nosso grande Deus. O Deus que eu conheço. O Deus que nós conhecemos. Então, amados irmãos, através da natureza, podemos então estar nos conectando com Deus. Diz aqui que o nosso Salvador ligava suas preciosas lições às o belo firmamento, assim como os incidentes e o ambiente da vida diária. Tudo ligava-o, ele, às palavras da verdade. Então, Jesus, nós temos o conhecimento disso, que Jesus usava a natureza para facilitar o meio de transmitir àquelas pessoas simples aquilo que ele queria que elas entendessem. Então, hoje não é diferente, podemos fazer a mesma coisa e tirar as lições da natureza da qual nós temos o conhecimento. Tem uma palavra aqui, amados, que diz que nós, como cristãos, ou os cristãos, eles prezam mais a natureza do que os ambientalistas.
aquelas pessoas que hoje vivem lutando para preservar o meio ambiente, mas nós, principalmente nós, movimento de reforma, nós prezamos muito mais pelo meio ambiente, pela natureza, do que os ambientalistas. Nós preservamos mais o meio ambiente do que os ambientalistas. Então, queridos e amados irmãos, podemos estar diretamente em contato com Deus através da natureza. Deus deseja que seus filhos apreciem as suas obras e se deleitem na singela e serena formosura com que adornou nosso lar terrestre. Ama o belo e, acima de tudo, que é exteriormente atraente, ama a beleza de caráter, deseja que cativemos a pureza e a simplicidade, as mudas graças das flores. Se tão somente estivermos atentos às obras de Deus, as obras de Deus nos ensinarão preciosas lições de obediência e confiança. Queridos e amados, se nós, na verdade, atentarmos para as obras das mãos do Criador, sabemos que existe um Deus, e isso nos transmite confiança. Cada vez a nossa fé será mais firmada no Todo-Poderoso. O nosso tempo é muito curto, nós não temos muito tempo aqui, é limitado, mas eu gostaria, queridos amados irmãos, nós vimos aqui, eu falei de duas maneiras pelas quais, pelo menos as duas maneiras pelas quais nós vamos relatar hoje, que Deus se revela a nós. Uma é a natureza e a outra é a sua palavra. E eu separei alguns textos. O meu recurso aqui de aparelhos está um pouco limitado, não tive muitos meios para preparar, mas eu pedi à irmã Alexandra que estudasse conosco. Eu passei para ela alguns textos, e nós vamos meditar um pouco sobre o que a palavra de Deus traz para nós com respeito a conhecer o nosso Deus, ou o que ela fala do Deus que eu conheço. Será se nós Deus verdadeiro através da sua palavra? Então eu separei aqui algumas partes e eu queria pedir à irmã Alexandra que, por favor, leia para mim a primeira das partes que eu lhe enviei, se for possível. Sim. A primeira parte diz assim: Deus nos fala a nós por sua palavra. Aí temos em linhas mais claras a revelação de seu caráter, de seu procedimento com os homens e da grande obra de redenção. Aí está aberta perante nós a história de patriarcas e profetas e outros homens santos da antiguidade. Eram homens sujeitos às mesmas paixões que nós. Tiago 5,17. Vemos como lutavam com abatimentos iguais aos nossos, como caíam sob tentações, como também nós o temos feito. E contudo, de novo se animavam e venciam pela graça de Deus. E considerando esses exemplos, ficamos animados em nossas lutas por conseguir a justiça. Queridos, esta parte ela é importante porque, se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que
tudo que ficou escrito, para o nosso ensino ficou escrito. Isso nos diz a palavra de Deus. Tudo que Deus permitiu que os homens escrevessem foi para o nosso ensino, para o nosso crescimento espiritual, para o bem de nós mesmos. E isso se resume em amor. Por isso, aqui nós vimos, se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos conhecer aí a luta que os nossos antepassados tiveram. Eles tiveram as mesmas lutas que nós estamos tendo. O sábio Salomão diz que nada do que nós vimos hoje é novo, tudo já foi. Então, diz aqui que isso nos anima, porque eles lutaram, talvez caíram, mas conseguiram se levantar novamente, e isso nos anima porque temos as mesmas fraquezas, as mesmas dificuldades. Podemos estar caindo aqui e acolá, mas ontem eu vi a irmã dando um testemunho aí de que ela caiu várias vezes, mas não desistiu, e até que ela conseguiu. E assim é o que nós devemos estar fazendo também, e não foi diferente com os nossos pais no passado, com os profetas. A minha esposa deve estar presente. Eu queria que, se ela estiver presente, ela lê também, que eu passei para ela me ajudar no próximo texto aí. Enquanto ela encontra, eu quero pedir à irmã Alexandra que leia para nós mais uma parte. Eu estou avançando aqui meio rápido por causa do nosso tempo, que é limitado. Eu vou ler então a segunda parte e ela procura a última. Não, ainda tem mais duas, né? Aquele em quem se... Essa parte aí, irmã Alexandra, se você tiver. Aquele em quem se centralizam Aquele em quem se centralizam nossas esperanças de vida eterna, sim, a Bíblia toda fala de Cristo. Desde o primeiro relatório da criação, pois sem ele nada do que foi feito se fez, João 1:3. Até a promessa final, eis que cedo vem, Apocalipse 22:12. Lemos acerca de suas obras e ouvimos a sua voz. Se desejais familiarizar-vos com o Salvador, estudai as Santas Escrituras. Então, queridos, nós podemos notar aqui que a Bíblia como toda, ela fala do grande amor de Deus, fala do nosso Salvador Jesus, desde do primeiro verso até o último verso da Bíblia. Nós podemos notar aí, como diz o livro de João, nada do que foi feito sem ele se fez. E também o último versículo, eis que cedo venho. Então, queridos e amados, nós podemos conhecer Deus através da sua palavra. E se nós estudarmos atentamente a sua palavra, nós vamos, então, ter o conhecimento do Todo-Poderoso. Afinal de contas, queridos e amados, o verso que nós lemos para a introdução diz que é guardando os seus mandamentos que nós podemos o conhecer. Por que guardando os seus mandamentos? Porque nós sabemos que os 10 mandamentos da lei de Deus, ela está ali registrado o caráter de Deus. Nós conhecemos mais ou menos assim, os 10 mandamentos é a transcrição do caráter de Deus. Então, através da sua palavra, através dos seus mandamentos, nós podemos conhecer Deus. Por isso, disse, aquele que conhece, na verdade, anda como ele andou. Porque se nós guardamos os seus mandamentos, nós conhecemos o seu caráter, então podemos andar como ele andou. E assim nós vamos conhecendo Deus. Eu queria que a irmã lesse mais uma outra parte para mim, por favor. O tema da redenção é tema que os próprios anjos desejam penetrar. Será a ciência e o cântico do gemido através dos séculos da eternidade. Não é ele digno de atenta consideração e estudo agora? A infinita misericórdia e amor de Jesus, o sacrifício feito por ele em nosso favor, demandam a mais séria e solene reflexão. Então nós vimos aí que o tema da redenção é algo que será estudado na eternidade. Não tem limite, podemos dizer. Se será estudado na eternidade, nós estamos estudando esse assunto agora? Nós estamos preocupados com o assunto da redenção? Temos estudado esse assunto
em seus detalhes. Queridos e amados irmãos, o tema, o assunto da redenção é algo que nós precisamos estar meditando todos os dias. Principalmente a obra, o ministério de Jesus aqui na terra, desde o seu nascimento até a sua ascensão aos céus. Nós precisamos estar meditando todos os dias nesses assuntos, pois assim nos fortalecerá, assim nos ajudará a continuar nesta luta. Assim nós temos um motivo para continuar nesta caminhada e com certeza nunca vamos desistir, porque temos um motivo para permanecer firme, pois sabemos que Jesus logo virá. Mais uma parte, minha irmã, para mim, por favor. Devemos demorar o pensamento no caráter de nosso amado Redentor e intercessor. Devemos meditar na missão daquele que veio salvar seu povo dos seus pecados. Ao contemplarmos assim os temas celestiais, nossa fé e amor se fortalecerão e nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus, porque a elas se misturarão cada vez mais a fé e o amor. Serão inteligentes e fervorosas. Haverá mais constante confiança em Jesus e uma diária e viva experiência em seu poder de salvar perfeitamente a todos os que por ele se chegam a Deus. Podemos até dizer amém. Amém. Porque, queridos e amados irmãos, eu acho que aqui fecha toda a o nosso estudo de hoje. Nós precisamos demorar nesse assunto, no estudo da sua palavra. Nós precisamos estar cada momento mais ligado com Deus através do estudo da sua palavra. Só assim nós adquirimos fé, adquirimos força, adquirimos inteligência, a nossa mente se abre para as coisas de Deus e com certeza as dificuldades que virão não será suficiente para tirar de nós tudo aquilo que ficou plantado devido ao estudo. Nós temos ou sabemos, queridos e amados, que essa palavra de Deus, a palavra que nós temos hoje, ela não permanecerá para sempre. Por dois motivos. Os homens, cada dia, estão tentando, como eles dizem, reescrever a Bíblia. E nós sabemos que a profecia, ela nos diz que, nos últimos dias, homens, ou melhor, diz lá, os jovens, os mancebos, as virgens, eles desmaiarão de sede e de fome, não sede de água, nem sede e nem fome de pão, mas de ouvir a palavra de Deus e não acharão. Se correrão de uma parte para outra procurando esta palavra, mas não vão encontrar. Então, queridos e amados, sabemos também que o Espírito Santo se retirará da terra, e é o Espírito Santo que nos impressiona, que faz com que nós podemos encontrar nesta palavra algo interessante. E ao se retirar o Espírito Santo, com certeza ela perderá este efeito que faz em nós hoje, que nos impressiona. Então vamos aproveitar esse tempo que nós temos e vamos procurar conhecer Deus através da sua palavra, olhar a natureza para que possamos encontrar aí algo que também venha chamar a nossa atenção, se é que nós não temos feito. Contudo, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde para permanecermos firmes e determinados até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém.